Então, eu gostava de partilhar hoje convosco, que é o último domingo antes da Páscoa, e nós, para aqueles que nos visitam, nós quisemos fazer uma viagem nos passos de Jesus, para chegarmos no próximo domingo e levarmos uma bagagem bem vívida de quem é Jesus, do que Ele fez, porque é que Ele fez o que fez. E hoje é o último domingo que nós vamos falar sobre esta viagem, até chegarmos depois à Páscoa, onde nós vamos celebrar a morte, mas a ressurreição de Cristo. Amém? Então no próximo domingo venham com este intuito de celebração, de nós adorarmos a Deus, de nós agradecermos a Deus pela morte, pela vida, pela carne, pelos passos, pelas palavras, por tudo aquilo que Cristo fez para chegar à cruz e Ele morrer pelos nossos pecados, Ele morrer pelos pecados da humanidade, Ele morrer pelos nossos pecados individuais, por as pessoas que já nasceram, que já morreram e por todas aquelas que ainda vão nascer e que vão existir. Jesus já pagou esse preço, foi um pagamento único. Mas para isso Deus fez-se carne, Ele não decidiu relacionar-se com a humanidade à distância, como um Deus que está lá distante e que não percebe, ou que não entende, ou que pelo menos não nos dá a confiança que Ele percebia aquilo que nós vivíamos aqui neste lugar. Não, Jesus, Ele materializou-se em carne, Ele fez-se carne, Ele viveu, caminhou connosco. Comeu, dormiu, todas essas coisas como nós fazemos. Nós vimos que o Filho nos recebeu, o Filho de Deus. Ele nos abraçou, Ele nos acolheu, não como estranhos. Ele quis se relacionar connosco. Ele deu-nos uma identidade através de Cristo, através do próprio Filho de Deus. Nós ganhamos uma identidade nova, uma identidade de sermos chamados filhos de Deus. Então nós ganhamos por causa de Cristo um lugar na família de Deus. Então deixamos de ser apenas humanidade para passarmos a ser filhos do próprio Deus, irmãos de Cristo, através do sacrifício de Cristo. Isso tem a ver com identidade. Já não mais temos uma identidade caída, que estava lá agarrada ao erro de Adão e Eva, mas ganhamos uma nova identidade porque Cristo desceu, porque Cristo viveu connosco, porque Cristo nos ensinou e depois nós mais tarde percebemos que ia sacrificar-se por nós. Então nós percebemos também no último domingo que Jesus não quis criar uma elite de cristãos que fossem pessoas hiper mega superiores, arrogantes, que vissem os outros de cima. Não, Ele ensinou que nós precisamos nos ajoelhar, que nós precisamos ver mais os outros de baixo para cima do que de cima para baixo. Ele ensinou-nos o que é ter um coração serventil, um coração humilde. Independentemente das nossas características, da nossa posição, independentemente do tamanho da nossa conta bancária, Cristo ensinou que nós devemos nos ajoelhar e limparmos os pés uns dos outros de modo figurado. Mas também de modo real. Hoje nós vamos tocar o último ponto da nossa caminhada, que culmina com o sacrifício de Cristo. Há um texto que eu amo em João 1:29, que diz: no dia seguinte, João viu a Jesus. João Batista, primo de Jesus, viu Jesus, que vinha a caminhar na direção dele, e João Batista olhou para Jesus e disse assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isto é uma declaração, é uma contemplação de alguém que estava a ver as promessas, o passado, as profecias que estavam aqui atrás a ressoar na sua mente, e vê Jesus entrar e reconhece: Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro que Deus nos vai dar para tirar o pecado do mundo. Ele não diz: olha o mestre. Ele não diz: olha, eis o profeta. Olha, eis o rei, eis o líder. Não, ele diz: eis um Cordeiro. Eis um Cordeiro que tira o do mundo. O Cordeiro não vai, Ele ensinou, mas um Cordeiro não vinha para ensinar, um Cordeiro não vinha para governar, um Cordeiro não vinha para liderar, um Cordeiro vinha para morrer. E João viu isso.
João não viu Jesus como a cura da humanidade. João não viu Jesus como o líder que ia tirar o povo do jugo dos romanos. João não viu um homem que ia resolver os problemas da humanidade. João viu naquele homem, o Filho de Deus, o próprio Deus, alguém que ia morrer como um cordeiro para que nós pudéssemos ser livres do nosso pecado. E a questão é, Ele morreu por nós verbalizamos isso, nós já cantámos isso, e o que é que nós estamos a fazer como cristãos à luz dessa morte, à luz desse sacrifício, desse cordeiro? E eu gostava que hoje nós pudéssemos pensar nisso. O que é que nós, individualmente, pessoalmente falando, nós estamos a fazer com a nossa vida, à luz da visão que João teve, à luz do cordeiro que se deu, que morreu. O meu primeiro ponto é Jesus, o cordeiro substituto. Ele não está a usar uma metáfora. João não usa uma metáfora. E nós sabemos que na Bíblia, às vezes, tudo é muito metafórico. É uma linguagem, às vezes, meio mística. A escrita era feita assim. Então, se nós vamos para livros mais complexos, existem dragões e seres com múltiplas cabeças. É um misticismo ali muito grande, não é? Mas João não estava a ser místico. João estava a ser literal. João sabia que era preciso morrer um cordeiro. Era preciso haver uma substituição. Era preciso haver alguma coisa que nos substituísse em função do nosso pecado, para pagar o nosso pecado. O pecado exige uma separação de Deus. Sempre que nós pecamos, nós nos separamos um bocadinho de Deus. Sempre que nós pecamos, que nós desobedecemos a Deus e à sua lei, e aos seus mandamentos e aos seus princípios, nós separamos-nos. Mas não nos separamos de uma forma boa, separamos de uma forma má, nós ficamos distantes de Deus. Não é Ele que se afasta de nós, é o nosso pecado que faz com que nós nos afastemos dEle. E o pecado, essa separação de Deus, exige morte. Já exigia a morte lá no Antigo Testamento. Porque o pecado não é um erro leve. Porque o pecado não se paga, não se justifica com uma coisa leve. O pecado é uma rebelião contra o próprio Deus. Já o era na altura, e o pecado continua a ter o mesmo espírito de rebelião hoje. Quando nós pecamos, quando nós mentimos, quando nós fazemos aquilo que desagrada a Deus, nós tornamos-nos rebeldes. E isso ainda é verdade hoje. Ainda que Jesus tenha morrido pelo meu pecado, eu hoje ainda consigo me rebeliar contra essa morte, contra esse cordeiro. Que esquisito. Nós estamos na igreja, nós cultuamos a Deus e nós rebeliamos-nos contra o cordeiro. Nós rebeliamos-nos, nós separamos-nos por momentos daquele cordeiro que vamos adorar para a semana, vamos fazer uma festa bonita, vamos fazer uma mesa linda, mas durante a semana, durante o dia, se calhar durante o ano, quantas vezes nós nos rebeliamos contra Deus? Quantas vezes o pecado nos separou dele? Quantas vezes nós deixamos de fazer coisas que eram acertadas e que Ele exigia, que Ele que sabe que nós temos que fazer e que nós não fazemos, e nós criamos uma rebelião contra o Deus Santo. A santidade de Deus, esta santidade de Deus, não pode coexistir com o nosso pecado sem haver consequências. Em Levítico, se nós olharmos muito lá para trás, nas Escrituras, 17:11 diz assim: porque a alma da carne está no sangue. A alma da carne está no sangue. Isto é quase poético. É nós sem sangue, a nossa carne, nós não conseguimos viver sem sangue. É o sangue do nosso corpo, mesmo material, que faz com que tudo funcione. Basta haver uma interrupçãozinha de sangue para o nosso cérebro que acabou. Nós rapidamente deixamos de ser quem achamos que somos. Basta de haver uma irrigação completa para o nosso pé, para as nossas pernas, que o nosso corpo começa logo a entrar em falência, não é? Eu já vi pessoas com problemas de circulação de sangue que ficam com as mãos todas roxas, porque aquilo não funciona. O sangue, a alma da carne, ou seja, a carne existe por causa do sangue. Pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Lá no Antigo Testamento, quando o povo errava, era preciso haver derramamento de sangue, com este espírito
que é, eu preciso derramar sangue, que é, como diz o texto, que é a alma da carne, para fazer substituição do meu pecado pelo sangue. Só que eles usavam na altura animais. Eles sacrificavam cordeiros. Por isso é que João, quando vê Jesus e diz, este é o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele está-se a lembrar destes tempos. Nós usávamos cordeiros, nós usávamos animais em substituição do nosso pecado, nós sacrificávamos e aqueles animais eram caros, custavam dinheiro. Tinha que haver um investimento, tinha que haver algo. As pessoas tinham que perder alguma coisa, tinham que investir alguma coisa para poder substituir o seu pecado, por aquele animal. E João, quando vê isso, ele percebe que era Jesus que ia fazer isso. Ele não diz isso porque era uma frase bonita para nós usarmos em t-shirts, para nós projetarmos. Ele diz isso porque ele percebeu e ele sabia que era Jesus que tinha que morrer pelos nossos pecados. Era o sangue de Jesus que o tinha que fazer de uma forma definitiva pelos nossos pecados. Então Jesus é o Cordeiro substituto. E o Antigo Testamento ele apontava para alguma coisa maior. É como se o Antigo Testamento dissesse assim, olha, isto é e eu vou-vos preparar para quando chegar à altura de eu vos dar o Cordeiro definitivo, vocês perceberem que Ele vai morrer, Ele vai derramar sangue por causa do vosso pecado. No Antigo Testamento o padrão era claro. O homem pecava, o Cordeiro morria. Quando Abraão no monte tem o seu filho pronto a ser executado, pronto a ser morto, quando aquela cutela, aquela faca, ia cair sobre a vida daquele miúdo, daquele jovem, daquela criança, Deus envia o Cordeiro substituto. E a lógica é a mesma. Deus enviou um Cordeiro substituto por nós. Na noite da Páscoa, na noite da passagem no Egito, quando o povo estava debaixo do jugo dos egípcios, o sangue dos cordeiros dos animais foi passado nas portas e a morte naquele dia passou e não atingiu, porque o sangue do cordeiro substituiu a morte. Em Levítico 16:30 diz, porque naquele dia se fará expiação por vós, se fará pagamento por vós, substituição por vós, para vos purificar e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Então, o sacrifício de Cristo, ele tem um objetivo concreto, é ele pagar definitivamente pelos nossos pecados, por todos os nossos pecados. Por aqueles que já fizemos e para aqueles que ainda vamos fazer. A cruz sempre, o sacrifício de Cristo, sempre vai estar lá para tu te voltares para Ele, pedires perdão a Deus e recomeçares de novo. Essa é a beleza, essa é a maravilha. É a maravilha da crucificação e da ressurreição, é a maravilha da Páscoa, é da passagem, porque nós já não estamos dependentes de sacrifícios nossos, humanos, já não precisamos de gastar o nosso dinheiro para comprar animais, nós não pagamos em substituição do nosso pecado. Cristo já o fez, Ele é o Cordeiro substituto. Em Hebreus 10:4 diz, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire o pecado, é impossível. Ele não tira o pecado. Eles pagavam momentaneamente essa dívida. Mas no dia a seguir eles tinham que fazer o quê? Tinham que voltar a pagar outra vez essa dívida. E se cometessem outro pecado, tinha que existir muitos cordeiros na altura. Tinha que existir muitos animais. Muitos animais. Tanto que vocês vão ver que até existiam outros animais que eram sacrificados. Não eram só cordeiros. Pombos, outros bichos eram sacrificados. Havia pessoas que não tinham dinheiro para comprar um cordeiro, então compravam uma pomba e sacrificavam o sangue daquele animal. Aqueles cordeiros não resolviam o problema. Eles apontavam para alguém que iria resolver o problema, que era Cristo. Durante séculos, aquele momento de sacrificação, de sacrifício, era o apontar para uma direção. E todas essas direções apontavam para uma pessoa, o Cordeiro definitivo. Por isso é que João, quando vê Jesus, ele percebe, há uma revelação divina. Vocês querem saber o que é ser profeta? É nós olharmos para uma coisa e reconhecer, não, aquilo é mesmo o Cordeiro de Deus. E ser verdade. Não é nós dizermos coisas à toa.
É nós olharmos para uma coisa e nós dizemos assim, não, o Senhor está-me a confirmar, aquilo é o Cordeiro de Deus. Aquilo é o Cordeiro Santo de Deus que vai salvar a humanidade. Isso é uma profecia. Ele estava a anunciar uma coisa que ia acontecer. Não um cordeiro qualquer, é o Cordeiro. Então Jesus não é apenas um bom exemplo, Ele não é apenas um grande mestre, Ele não é apenas um profeta corajoso. Jesus é o substituto do teu pecado. Em 1 Coríntios 15, 3 diz, porque primeiramente vos entreguei, e nós lemos isto muitas vezes, todos os meses quase lemos este texto, porque primeiramente eu vos entreguei o que também que recebi. Depois diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. Diz comigo, Cristo morreu pelo meu pecado. Cristo morreu pela humanidade, morreu por aqueles que já nasceram, que já morreram e por aqueles que vão nascer, mas a morte de Jesus na cruz é uma morte pessoal. Tem que haver uma decisão pessoal. Alguém tem que olhar para a cruz e tem que dizer assim, eu entendo aquilo que Deus está a tentar fazer. Eu estou a entender que Deus deu o seu Filho e que o fez sofrer na cruz, que Ele tomou os pecados da humanidade, mas o meu pecado estava lá também. O pecado estava lá. E Ele morreu, e Ele provou que era o Filho de Deus e que era o próprio Deus, porque Ele ressuscitou, e é a prova maior. Ele venceu a morte. A morte por momentos ficou feliz. A morte por momentos teve uma vitória. Sabem aqueles minutos, infelizmente eu sou do Benfica, não, infelizmente sou do Benfica, não. Infelizmente, porque sou do Benfica, já vi isso acontecer muitas vezes. A gente estamos a ganhar quase até ao fim e no fim acho que tudo muda. E a morte teve também isso. Tudo mudou no final. Jesus estava na cruz, Jesus morreu, Jesus faleceu, o seu Espírito expirou, está consumado, acabou, tudo. E durante um momento a morte foi feliz. Durante um momento Satanás foi feliz. Afinal não era este. Mas não. Deus era Jesus é o próprio Deus, o próprio Filho de Deus. E Ele ressuscita, Ele volta à vida. E Ele vai para o Pai. E Ele manifesta a toda a humanidade. Com testemunhas, com pessoas que o viram depois, como está relatado. Está relatado por pessoas que nem cristãs são. Mas está em livros históricos. Jesus andou depois entre o povo, depois de ter sido crucificado. A cruz é pessoal. Jesus não morreu de forma genérica, nem de uma forma abstrata pela humanidade, uma coisa que nós não nos consigamos identificar. Se tu consegues identificar um pecado teu, há uma coisa que tu fazes que tu suspeitas que desagradas a Deus, então Jesus morreu por ti. Ele está à espera que tu te conectes com a cruz. Ele está à espera que tu olhes para Ele e que tu te arrependas. E sabem o que é que vai acontecer se tu te arrependeres e se tu reconheceres que Ele é o Senhor e que Ele é o Salvador? Ele vai te perdoar esse pecado e vai querer começar de novo contigo, como uma folha limpa. E vai nos ajudar a ser santos, a ser novos, a ser puros. Às vezes nós pensamos que Jesus morreu às vezes pensamos que nós morremos ao lado de Jesus, que somos um daqueles 2 criminosos que estavam lá e nós assistimos quase ali de primeira mão à morte de Jesus. Mas Jesus não morreu ao nosso lado, Ele morreu por nós. Ele morreu no meu lugar. Eu tenho que me colocar no lugar, não no lugar de Cristo, mas era lá que eu devia estar. Porque Deus não se liga com o pecado. E para haver santificação, para nós estarmos de novo conectados com Deus, alguma coisa tem que morrer. O que tinha que para morrer, já morreu e já ressuscitou. Amém? Jesus tira o pecado e chama à separação. E de repente o meu computador bloqueou. Ok? Então eu vou tirar das minhas outras notas que tenho aqui. E vou fazer o meu melhor, está bem?
faço ideia o que é que se passou aqui. Vou só aqui abrir as notas que eu tenho aqui das redes sociais. E eu gostava de falar disto, que Jesus tira o pecado e chama a separação. Ou seja, Jesus, Ele faz isso na cruz, é tudo obra dele. É Ele que é capaz de fazer isso. É Ele que é capaz de nos limpar e de nos reiniciar. É Ele que é capaz de fazer um reboot do nosso coração, na nossa mente, no nosso corpo. Mas depois há uma continuação. Jesus tira o pecado, é Ele que faz isso. Mas depois Ele chama-nos a viver vidas separadas. Ele não nos chama a viver uma vida de erro e repetição de erro. O sacrifício de Jesus na cruz não é para nós voltarmos a fazer o mesmo erro e depois irmos à cruz de corrigir o mesmo erro. E todos os dias a mesma coisa, não é isso. Deus não se compraz com isso, Deus não se agrada disso. O que Deus quer é que nós vamos à cruz, nós percebemos que estamos errados e depois nós olharmos para a nossa vida e olharmos para aquilo que Deus quer e que Deus pede e que deixa as Escrituras, a Bíblia, para nós podermos comparar e que nós comecemos a passar um momento de nos separarmos, de nos resguardarmos, de nós nos separarmos mesmo do pecado, de nós nos separarmos para Deus, para que nós não tenhamos que ir à cruz tantas vezes. Deus não quer que nós vivamos um dia após outro, após outro, após outro, sempre. Não. Deus quer que tu tenhas uma vida separada, uma vida pura, uma vida limpa. Então há coisas que nós devemos tirar. O texto diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não diz que resolve momentaneamente ou que vos dá uma saída. A ideia da morte de Jesus na cruz é Ele tirar o pecado completamente. É separar-te completamente para Ele. E tu fazes a diferença neste lugar. Em 1 Pedro 2,24 diz assim, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarado. Isso tudo aconteceu, não é só para nós termos o nosso cordeiro, não é só para nós fazermos isso uma vez e está feito, é para que nós pudéssemos viver para a justiça de Deus. O que isto quer dizer? Para que nós pudéssemos viver debaixo da justiça de Deus, debaixo do seu conselho, debaixo da sua palavra e não pecar. E pecar cada vez menos. E se tivermos que ir à cruz, nós vamos à cruz sem problema. Mas a ideia é que nós pudéssemos ser sarados mais vezes. Salmo 103:12 diz assim, quanto está longe o Oriente do Ocidente? As maiores extremidades que nós podemos pensar. O Oriente e o Oriente e o Ocidente. Assim, afasta de nós as transgressões. O salmista diz assim, olha, eu quero estar tão perto do pecado como isto, o Oriente do Ocidente. Afasta. Então nós além de vivermos uma vida nova que é dada pela cruz, nós precisamos de ter esta mentalidade que Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ser separados, santificados. E muitas das vezes nós gostamos da parte do Salvador. Muitas de nós vivemos o Evangelho do Salvador. Nós gostamos da Igreja do Salvador, mas nós não apreciamos muito aquela ideia do Senhor, do senhorio. E se nós queremos que Jesus seja também o nosso Senhor, nós temos que entregar a nossa vida completamente a Ele. Nós temos que nos separar. E assim, a santidade vem à nossa vida quando nós começamos-nos a separar, quando nós começamos a escolher, quando nós começamos a deixar coisas para trás porque não fazem sentido com esta nova vida que eu estou a viver. Com esta nova vida que eu estou a descobrir. Há coisas que eu estou a descobrir todos os dias. Eu abro a Bíblia e percebo assim, então não era suposto, isto não era suposto ser urgente de nós fazermos? Então nós não podemos fazer isto? Então Deus desagrada-se com este tipo de conversa? Então Deus desagrada-se com este tipo de atitude? E se nós chegamos a esta conclusão, nós precisamos nos separar daquilo. E passar a viver uma vida diferente daquilo. Sabe o que é que isso vai acontecer? Vai-te separar de pessoas. Vai-te separar de ambientes. Vai-te separar de programas de televisão.
vai-te separar de músicas, de coisas que tu às vezes cantavas e percebes assim, o que é que eu estou a cantar agora? Nós ganhamos uma consciência diferente. Porque Deus, nós somos salvos, nós temos um Salvador que morreu por nós, que é o Cordeiro, mas nós também temos um Senhor, e o Senhor decreta aquilo que nós temos que fazer e aquilo que nós temos que seguir. Para estarmos de bem com Deus, para não estarmos separados deles, para não o ofendermos. E muitas das vezes nós, aqui, cristãos, que vemos a igreja todos os domingos, nós ofendemos Deus com a nossa falta de santidade, com a nossa falta de separação. Nós muitas das vezes ofendemos Deus. Eu arrisco-me a dizer que nós muitas vezes ofendemos a cruz. Porque nós achamos que nós temos coisas na nossa vida que são mais importantes que a cruz. Há pecados que nós temos que nós achamos que são mais importantes que a cruz. A cruz já fez tudo o que tinha, cobre todos os pecados, mas este eu vou manter. Este eu não vou pedir perdão. A cruz aqui não tem espaço. Nós precisamos de ser separados, mesmo. Nós temos que ser diferentes das outras pessoas, queridos. Nós não podemos ser as mesmas pessoas. Nós temos que causar impacto na vida uns dos outros, dentro da igreja e fora da igreja. Há coisas que nós fazemos dentro da igreja que precisamos deixar de fazer. Há coisas que nós fazemos lá fora da igreja, sem este ambiente onde todos nós nos conhecemos, onde todos nós conseguimos antecipar as reações uns dos outros. Lá fora nós precisamos deixar de fazer coisas, de dizer coisas. Nós precisamos deixar de olhar para coisas, de falar coisas, de reagir de determinada maneira, porque nós servimos um Deus diferente, o Deus do mundo. Os deuses que as pessoas lá fora servem são muitos deuses, são muitas coisas. E não existem assim tantas regras para isso. Ninguém lhes pede pudor, ninguém lhes pede que sejam sábios, ninguém lhes pede que sejam justos. Não. Além do moralismo que existe tradicional em cada sociedade, ninguém pede nada disso. Mas a palavra pede. A palavra pede que nós sejamos separados. A palavra pede em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo. A palavra pede para nós não tomarmos forma, não nos conformarmos. Não é nós tolerarmos, é nós não tomarmos forma das coisas deste mundo. Nós não falarmos da mesma maneira como este mundo fala. Nós não reagirmos da mesma maneira como este mundo reage. E ela diz, mas transformai-vos. Há um processo. E tu estás nesta caminhada há dias, há meses, há anos, tu estás a viver este processo. E durante este processo, Deus vai te dar a oportunidade de nós nos transformarmos, de nós nos separarmos e de nós mudarmos o nosso coração e mudarmos o nosso entendimento e passarmos a fazer as coisas bem. E diz o texto que para que experimenteis qual é que seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós nos separarmos, nós vamos perceber o que é viver debaixo da vontade de Deus. E muitos de nós queremos viver debaixo da vontade de Deus. Queremos que as nossas escolhas, os nossos acertos, como nós ouvimos hoje, que as nossas convicções, que achamos que é de Deus, que pensamos que é de Deus, que temos convicção que é de Deus, possam se materializar na nossa vida, mas para isso nós podemos ser separados. Deus vai te escolher para fazer o quê? Se tu não és alguém que és rebelde e que há coisas na tua vida que tu simplesmente não deixas que Deus te trate. E Deus anda constantemente a querer que tu transformes a tua mente, o teu entendimento sobre a tua vida, e tu és teimoso e és arrogante e não transformas. Que convicção é essa que Deus vai te dar para tu fazeres o que quer que seja? O Deus que eu conheço pessoalmente não é esse Deus. Ele não é um Deus sério. É um Deus rigoroso. Ele é um Deus que não se contradiz. Nós precisamos mesmo de ser separados. E a cruz chama-nos a isso. Há um homem que estava cravado na cruz no mesmo dia que Jesus. E provavelmente reza a história e os entendidos de que aquele homem já tinha ouvido falar do nome do Nazareno, de Jesus. Do Jesus. Provavelmente aquele homem já tinha ouvido histórias. Só que ele está lá, estão lá dois homens. Há um homem que decide não se santificar, decide continuar a cair em cima de Jesus. E isso é o mundo. O mundo vai sempre andar a cair em cima de nós. Sempre, 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 sempre. Vocês são os santinhos, vocês acham que são melhores que os outros. Vocês acham que sabem tudo. Vocês são os falsos.
E às vezes eles têm razão. Às vezes somos mesmo falsos. Porque nós, às vezes, dizemos uma coisa e fazemos outra. Mas pronto, isto é um outro capítulo. Então existe essa facção que está do lado de Jesus, que olha para Cristo, que provavelmente também ouvia, porque o acusava. Ele dizia-se, tu és o Filho de Deus. Então ele sabia algumas coisas. Mas existe outro homem que está do outro lado, que pendurado numa cruz, com as suas mãos e os seus pés cravados por pregos, em sofrimento. Ele diz, olha, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Aquele homem santificou-se ali na cruz. Santificou-se. Ele diz assim, olha, eu acredito em ti. Eu acredito que tu és o Filho de Deus. Eu consigo ver isso. Então lembra-te de mim. Então aquele homem naquela cruz, ele separou-se. Ele podia ter sido como o outro. Ele podia ter pedido como o outro. Podia ter brincado como o outro. Mas não. Ele decidiu naquele momento difícil da sua vida se separar. Ter uma atitude que o separava. Ter uma atitude que o distinguia dos demais que lá estavam. Ele não foi batizado. Ele nunca leu a Bíblia. Ele nunca dizimou. Ele nunca deu uma oferta. Provavelmente ele nunca ajudou ninguém. Mas naquele dia, ele santificou-se. E ele disse assim, eu quero estar contigo, eu reconheço quem tu és. Lembra-te de mim. Consegues? Lembra-te de mim. E ele santificou-se naquele momento. E nós hoje podemos fazer isto todos os dias. Nós olharmos para Jesus e dizer assim, lembra-te de mim, lembra-te das minhas dificuldades, ajuda-me, eu quero fazer diferente. E todos nós que estamos aqui, potencialmente temos alguma coisa que precisa de ser santificada, precisa de ser separada para Deus. A nossa vida tem que ser separada para Deus. Há coisas que nós dizemos, fazemos, vemos, pensamos, que precisam ser separados. A cruz também nos leva a uma consagração. A cruz não nos chama a nós fazermos as coisas pela metade. A cruz chama-nos a nós fazermos as coisas por inteiro. É o famoso all-in. Quem gosta de jogos percebe esta expressão. É nós darmos tudo. Deus sabe que nós temos limitações. Deus sabe que nós temos limitações, que nós somos fracos em muitas coisas. Deus conhece-nos bem. Se nós nos lembrarmos, Deus esteve connosco, Ele caminhou connosco. Ele sabe a dificuldade que nós temos. Com a mentira, com o dinheiro, com a ganância, com a arrogância. Deus conhece-nos. Mas quando Ele entra na nossa vida, Ele pede uma consagração total. Ele pede que nós sejamos cristãos no total, na total concepção da palavra. Em Romanos 12, 1 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo não diz assim, eu ordeno, eu exijo que vocês façam isso. Vocês precisam, eu podia fazer isso hoje, eu quero. Se vocês não se santificarem, não escusam de entrar mais aqui na igreja. Vou ter ali um radar na porta e ele vai apitar sempre que vocês entrarem e vai dizer se vocês são santos ou não são santos. Paulo não diz isso. Paulo diz qualquer coisa como, por amor de Deus, queridos. Depois de tudo o que Cristo já fez por nós, é o que Paulo está a dizer. Rogo-vos, eu peço-vos, por favor, que vocês sejam sensatos. Vocês pensem, vocês meditem, irmãos. Pela compaixão de Deus, pelo amor que Deus já teve pelas vossas vidas, por aquilo que Deus já fez por vocês, por aquilo que vocês já virem fazer à vossa volta, pelos testemunhos que nós ouvimos. Eu rogo, eu peço-vos, por amor de Deus, vocês apresentem-se. Apresentem a vossa vida, o vosso corpo, a vossa mente, o vosso sim, como um sacrifício a Deus. Como um sacrifício vivo. Não teórico, como uma coisa de realidade. Por amor de Deus. Deus já fez tanto por nós. Continua a fazer por nós. Continua a espalhar o seu amor por nós. Continua a usar vidas, as nossas vidas, para ajudarmos as vidas uns dos outros, para sermos inspiração uns dos outros. Aquilo que eu disse da Liliana não é uma coisa... Aquilo que eu falei da Liliana é mesmo verdade. É mesmo verdade.
Enquanto às vezes alguns de nós, não aqui, mas nas outras igrejas, às vezes vêm para o louvor e estão a cantar, mas não estão bem cá. Estão só a cantar porque os outros estão a cantar. Isso não acontece aqui porque eu sei que vocês são todos valentes. Mas acontece, às vezes nós fazemos as coisas porque os outros estão a fazer. Mas sabem, a Liliana, nas alturas mais difíceis da vida dela, e eu sabia, porque eu estava com ela em muitos desses momentos, sabia do que é que ela estava a passar. Aquela fotografia é um desses dias. Sofrimento. Tinha acabado de rapar a cabeça, tinha acabado de sair de quimioterapia. A nossa Delise não está cá hoje também, mas é outra mulher valente. Nós apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo. Nós louvamos ao Senhor, adoramos a Deus, sabemos que se calhar estamos em cá, que estamos em sofrimento, mas Ele é maior que tudo isso. Nós precisamos aprender a consagrar a nossa vida ao Senhor. E consagrar não é um tema, não é um nome. O facto de nós dizermos consagrar nos torna mais espirituais. Consagrar significa nós entregarmos, não nos darmos tudo. Nós não deixarmos as coisas a metade. E todos nós sabemos que aqueles que, ou a maior parte de nós sabe, que aqueles que aceitam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, que Deus deixou uma recompensa, uma promessa imediata, que é Ele desce e Ele vem habitar em ti. O Espírito Santo de Deus, Ele habita dentro de ti, se tu recebeste o Senhor como Senhor e Salvador. Ele habita dentro de ti. E esse Deus que habita dentro de nós, Ele vai contender com a nossa alma. É o Espírito que vai contender contra a nossa carne. E às vezes nós estamos na nossa vidinha a tentar fazer coisas que não são as coisas mais certas. E nós sentimos alguma coisa que nos diz assim, se calhar era melhor não fazeres isso. E nós ainda pensamos que é coisas da nossa cabeça. Isso é coisas da minha cabeça. Não, é o Espírito Santo a falar contigo. Não podes mesmo fazer isso. Não deves de fazer isso. Nós somos interrogados pelo próprio Espírito Santo no momento de fazer algumas asneiras e nós ignoramos o Espírito Santo porque não consagramos a nossa vida a Ele. Porque nós não o ouvimos. E consagrar ao Senhor é nós darmos ouvidos ao Espírito Santo. É passares a acreditar que o Espírito Santo habita mesmo dentro de ti. E que se calhar que aquilo que tu estás a ouvir não é só uma voz na tua cabeça, é a voz que tu tens que ouvir. Isto não é suposto eu fazer. Eu vou receber o troco e vejo que está lá coisas que não foram pagas, que não foram me cobradas. Nós sabemos dentro de nós, automaticamente, que não é certo. Se tu és cristão, a sério, tu sabes automaticamente que aquilo não é certo. O que é que nós fazemos? Não aqui. Nós não fazemos aqui isso. Mas lá fora, alguns que fazem assim, isto vai dar muito trabalho. Eu vou mais expor a pessoa porque errou. Não, isso é só malandrice nossa. Porque não temos um coração consagrado. Se tivermos um coração consagrado ao Senhor totalmente, nós chamamos, olha, vocês enganaram-se, eu quero pagar aquilo que é devido. E se nós começarmos a consagrar a nossa vida com pequenas coisas, com coisas práticas, e parar de dar desculpa, nós vamos vamos entender a Páscoa melhor. Nós vamos olhar para o Cordeiro de outra maneira. Nós vamos reconhecer o Cordeiro que tira o pecado do mundo de outra maneira, porque nós consagramos a nossa vida ao Senhor. 1 Pedro 1,19, e é o último versículo que eu vou ler. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. E às vezes parece-me que nós, como cristãos, ainda queremos viver desta maneira vã. Nós queremos parte do prémio, não queremos o prémio todo, e queremos continuar a viver ainda algumas destas coisas. Mas este versículo lembra-nos que nós não fomos comprados por coisas materiais. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas fostes resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aquilo que nós vamos celebrar no próximo domingo é a oportunidade para nós nos relacionarmos com Deus. É a oportunidade que Deus nos deu e que Deus esquadrinhou e planeou desde lá do início, que tentou colocar no nosso quase subconsciente de que Jesus ia ser o Cordeiro substituto.
ia ser aquele que ia morrer na cruz para nos dar a hipótese de nós nos santificarmos e podemos ter um relacionamento não separado do mundo, mas perto de Deus. E nós muitas das vezes continuamos, queremos estar com um pé no mundo e queremos estar em relacionamento com Deus. Não vai funcionar. Simplesmente não vai funcionar. Deus vai te pedir sempre que tu possas separar. E esta separação não pode ser uma separação condicional. Tem que ser uma separação completa. Então as coisas pequenas que nós mantemos na nossa vida fazem com que nós não tenhamos uma vida consagrada ao Senhor de uma forma completa. Vir ao domingo é uma gota d'água, é um grão de areia no oceano da nossa espiritualidade. Nós conseguimos desiludir Deus, nós conseguimos calar o Espírito Santo que fala à nossa alma. O nosso espírito fala com a nossa alma, nós conseguimos calar isso durante a semana e depois esperamos fazer um milagre aqui no domingo. É no domingo é que eu vou receber uma revelação, é no domingo. Mas se assim for, ótimo, mas muda a tua vida. Muda a tua vida. Ser consistente. Luta. Jesus entregou-se. Jesus entregou-se. Há um versículo que eu não tenho aqui que ele diz: eu fiz de forma voluntária, ninguém me roubou a minha vida. Eu quis fazer isso. Jesus não esteve na cruz a lutar para não ser crucificado, a lutar para não morrer. Jesus não esteve a fazer isso, mas nós temos que lutar para não morrer, para a nossa espiritualidade não morrer, para nós não ficarmos fracos. Nós temos que lutar. De que vale nós chegarmos a domingo e irmos celebrar a Páscoa, irmos fazer uma festa bonita, se cá por dentro nós há tanta coisa que está por resolver. Então o desafio é que este mês, que esta série deste mês, nos possa ter ajudado a nós chegarmos a domingo e dizer: não, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele está a tirar o meu pecado. E eu estou cada vez mais santo. E não tenho vergonha disso. E estou cada vez mais perto de Deus. E a minha fé é cada vez mais sólida. E eu cada vez mais consagrado ao Senhor. Há coisas que eu fazia que eu já não faço. Há coisas que eu antes sentia que já não sinto. Há olhares que eu tenho que já não me dizem nada. Sabem o que é que isso é? O sinal de uma vida consagrada. Tu sais do ponto A e que tu estás no ponto B. Agora, se nós até vivemos uma vida na igreja, se nós se vamos à igreja, se nós até temos o nosso devocional e a nossa vida não tem transformação nenhuma, alguma coisa está errada. Tu não te estás a consagrar, tu não te estás a separar, tu só estás a viver uma vida espiritual, até intensa, até cheia de momentos altos. Mas o que é que isso está a produzir em ti? O que é que isso está a fazer em ti? Que mudanças é que isso está a produzir em ti? Reparem, as mudanças que nós fazemos em nós, elas são amplificadas na vida das outras pessoas. Há pessoas que estão a olhar para nós e nós nem sabemos. Há pessoas que olham para a tua vida e tu nem sabes que tu estás a ser alvo desse olhar. Só que basta tu mudares 1 milímetro da forma como tu és, essa pessoa vai ver: ui, como assim? Esta pessoa de antes era assim, agora é assada. Esta pessoa fazia isto, agora não faz. É isso é o testemunho silencioso que muitos de nós estamos a dar e que nós desprezamos, não damos valor. E esse testemunho vai ser muito mais valoroso, vai ter um impacto brutal se tu aceitares o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador. Se tu dobrares o teu joelho e reconheceres: sim, este é o Cristo, este é o Jesus que tira o pecado do mundo. Depois, se tu santificares a tua vida, se tu te separares de algumas coisas e depois se tu viveres uma vida a sério, uma vida total, não uma coisa parcial. Amém? Deus vos abençoe. Vamos só ficar de pé e eu gostava de orar convosco ainda. Eu chamava já o grupo de louvor. Eu fiz aquele truque dos 30 minutos só para vocês ficarem descansados. Não é? Eu preguei 40 minutos na mesma também. Deus, estamos gratos, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, por Tu teres dado o Teu Filho Jesus a morrer por cada um de nós naquela cruz, Deus. Obrigado, Senhor, porque Ele é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, já tirou o pecado do mundo. Ele já morreu, Ele já ressuscitou, Ele já provou que era o próprio Deus. Então nós hoje basta-nos curvar os nossos joelhos, curvar a nossa alma,
perante a cruz e aceitar esse teu sacrifício por cada um de nós, Deus. Ajuda-nos, Deus, a santificarmos a nossa vida, a vivermos separados, Deus. Elimina as coisas da nossa vida que não te agradam, Deus, que faz com que nós não te vejamos ainda da forma como temos que te ver, que nós não te ouvimos ainda da forma como nós temos que ouvir, Deus. Ajuda-nos e que isto não seja algo que esteja compartimentado na nossa vida, que seja uma coisa total, uma consagração total do nosso ser, da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo, da nossa mente. Deus, ajuda-nos a ser verdadeiros diante de Ti, a nós a exprimirmos o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão de uma forma racional, Deus, e nós sabemos que estamos aqui diante de Ti de forma inteira, Deus. Verdade, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo o que nós precisamos ainda de melhorar e entregando tudo nas Tuas mãos para que Tu possas fazer isso em nós. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Salva de palmas ao nosso Deus.